Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de encontro com a Palavra de Deus, através desse nosso canal do YouTube, onde nós podemos então beber desse grande manancial de fonte de vida e salvação para nós, que é a Sagrada Escritura. E chegamos então hoje, à segunda-feira, dia 9 de outubro de 2017, vivenciando a 27ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a tomar a Palavra de Deus, proposta por essa liturgia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nela óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiver gastos a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando o mês de outubro, mês das missões, e a liturgia no decorrer desse mês quer nos ajudar a compreender a grandeza da missão da Igreja, que é de poder então acolher e principalmente orientar os nossos irmãos marginalizados, excluídos, para que nós possamos então conduzi-los sempre nos caminhos do Senhor, para que nós possamos ser sinal da presença do amor fraterno e misericordioso de Jesus na vida de cada um desses nossos irmãos. E assim então, com certeza, estaremos assumindo e vivendo a nossa missão de discípulos e missionários do Senhor, que o Senhor chama a cada um de nós a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E é justamente essa temática que nós então acompanhamos no Evangelho narrado. Nós temos Jesus que está caminhando e agora se depara com o mestre da lei que quer lhe colocar à prova. E o desfecho então desse diálogo, onde nós acabamos de ouvir, o mestre da lei pergunta: Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ou seja, essa, queridos amados irmãos, é uma preocupação de toda a humanidade. E não dos tempos de hoje, mas de todo sempre. Como fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus, então, vai convidar esse mestre da lei para uma reflexão e vai dizer, então, o que está escrito na lei? Como lês? E ele, então, responde, ele mesmo dá a resposta: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então diz: respondeste bem, faze isso e viverás. Agora ele quer se justificar diante de Jesus e vai perguntar: quem é o meu próximo? E aí está então esse grande ensinamento do Evangelho para aquele mestre da lei e para nós dos tempos de hoje.
quem é o nosso próximo. É claro que para os mestres da lei, o próximo era somente aqueles que faziam parte do povo judeu. Então outros povos samaritanos, esses estavam longe, não era próximo. Somente aqueles então que faziam parte desse povo e que conviviam ali com eles. Mas Jesus então convida o mestre da lei a poder então abrir a sua mente e vai então aí discorrer essa belíssima parábola intitulada Parábola do Bom Samaritano. E na parábola, como nós acabamos de ouvir, nós temos 3 personagens. Primeiro, um sacerdote, que então se depara com a cena daquele homem que vai até Jericó, e ali então ele é surpreendido por um assaltante que, além de roubar, quase o deixa morto. E o sacerdote, olhando aquele homem ali no chão caído, ele então vai embora. Não dá nem atenção para ele. E em seguida vem um levita. Olha que interessante. Primeiramente um sacerdote, um levita, que são então os responsáveis religiosos, pela comunidade religiosa na época. E aí então vem um terceiro elemento. Depois que o levita então olha e atravessa do outro lado, vem um terceiro elemento nessa parábola. E aí então esse elemento é chamado de samaritano, porque pertencia a Samaria, estava então viajando e se depara com aquele homem caído. Só que, ao contrário daqueles outros dois, o sacerdote e o levita, ele passa, sente compaixão. E ali então ele derrama vinho, ou seja, cuida daquele homem caído. E além de cuidar, coloca no seu animal, leva-o até a hospedaria, paga a diária e diz para o dono da pensão, olha, cuida dele e se você gastar mais, quando eu voltar, eu pago a diferença. Queridos amados irmãos, nessa parábola é interessante para nós, porque 2 pessoas que vivem a fé e um samaritano que é tratado como pagão, mas somente o samaritano, ou seja, o pagão, é que então sente compaixão e cuida e faz aquilo que os outros deveriam ter feito com aquele homem. E ele então, Jesus vai dizer, olha, pergunta para o mestre da lei, quem foi o próximo dele? E ele mesmo dá a resposta. Porque Jesus não condena, não julga ninguém. Ele convida-nos à reflexão, a olharmos para a nossa vida e perceber o nosso erro, o nosso pecado e reorientar assim a nossa vida. E é assim que também Jesus trata-nos. Ele não nos pune, não nos condena, não joga na cara os nossos erros, os nossos pecados, mas nos convida à reflexão. E a palavra de Deus é esse instrumento fantástico que nos ajuda a poder então deixar iluminar a nossa vida e para que nós possamos buscar a conversão. E assim então nós podemos fazer uma leitura dessa parábola, que essa hospedaria, queridos amados irmãos, é a nossa igreja, onde então Jesus confiou todos os marginalizados, excluídos, surrados, maltrapilhos, para que pudessem ser cuidados na igreja. E o que nós temos feito com esses irmãos que chegam, batem a nossa igreja? É triste nós percebemos então lugares que eles são excluídos, marginalizados. E na igreja não pode ser assim, porque é essa hospedaria que o Senhor então confiou a cada um desses nossos irmãos, para que quando Ele voltar, Ele vai nos pagar aquilo que nós gastamos a mais. Então não podemos ali ficar desprezando esses nossos irmãos. É preciso agir de compaixão, porque muitas vezes a gente cai na tentação de querer criticar o sacerdote, o levita da parábola, mas e nós? Será que também não temos as mesmas atitudes deles? Os mesmos sentimentos? É preciso, então, ter a atitude do samaritano, sentir compaixão e não dó. O cristão não é esse sentimento que ele é convidado a ter dó. Não, isso o mundo lá fora tem. Nós temos compaixão, ou seja, nós nos colocamos no lugar daquele irmão. E ali, então, vendo o sofrimento dele, nós então nos colocamos a servir esse nosso irmão, cuidamos, tratamos dele, até que o Senhor possa vir na segunda vinda gloriosa. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós poderemos olhar para a primeira leitura de hoje, a qual então nos narra o livro do profeta Jonas. Jonas
ele é incumbido de uma missão pelo Senhor. E qual é essa missão? Dele poder então se dirigir lá à cidade de Nínive e para que possa então anunciar à cidade que a perversidade dos relacionamentos, da conduta deles, chegou o grande clamor até o Senhor. E que Deus então quer que eles prestem conta. E assim então, Jonas, o que ele faz? Ao invés de se dirigir para Nínive, ele vai para outro lugar. Ele quer ir então ali para Tarsis. Ele pega então um navio, vai para lá, fugindo do Senhor. Mas olha só o que acontece. Muitas vezes nós pensamos que Deus nos pune, nos castiga, e não é isso. É o que nos ensina essa primeira leitura de hoje. Quando nós então nos afastamos de Deus, que é o que faz Jonas, ele vai então ali para o mar, pega o navio para poder ir para Tarsis, fugindo daquilo que o Senhor então tinha lhe enviado. Mas o que acontece? Então, em alto mar, vem uma tempestade que quase então afunda aquele barco. E todos ficam desesperados. Os tripulantes, os responsáveis ali pela embarcação, navio, tiram a sorte, porque estão desesperados, começam a pedir para que todos rezem para seus deuses e peçam para que então eles tenham piedade, misericórdia e salvem eles. E tiram a sorte para ver então quem foi o culpado dessa atitude. E para surpresa, eles tiram a sorte e recai sobre Jonas. E eles logo questionam: o que você fez para que isso então viesse a acontecer? E ele então diz, eles conseguem perceber que Jonas está fugindo de Deus. E ali então, Jonas, consciente do seu pecado, agora então se oferece e é lançado ao mar. E aí então depois nós vamos ver, seguindo a leitura, que ele é engolido pela baleia. Mas o que nos chama a atenção nessa leitura de hoje, queridos amados irmãos, é justamente esse fato de que Jonas, ele se afastou de Deus. E ele então logo veio uma tempestade na sua vida que quase o colocou, o levou à morte. E quantas vezes nós também não temos esse tipo de atitude? Deus nos chama para algo, nós então nos afastamos dele. Deus nos mostra um caminho, nós vamos para outro. E aí então vem as perseguições, tribulações, e nós vamos ainda dizer, temos a coragem de dizer que foi Deus castigando. E não é. Quando nós nos afastamos de Deus, as tempestades então vêm à nossa vida. E aí então nós nos sentimos desorientados. É preciso, de fato, trilhar, seguir os caminhos do Senhor. É isso que posteriormente faz Jonas. Vai então até Nínive para poder cumprir aquilo que o Senhor havia lhe mandado. Mas depois de passar por tudo isso, e por que será que nós precisamos passar por tribulações, dificuldades, para poder enxergar os caminhos do Senhor? Então essa é a provocação que a primeira leitura de hoje nos traz, para que assim nós possamos ter a mesma experiência do salmista de hoje, que nos convida então a rezar com as mesmas palavras de Jonas, da onde então está o salmo de hoje. Retiraste minha vida do sepulcro, ó Senhor. E de fato, o Senhor sempre nos oferece uma nova oportunidade de vida, sempre nos traz vida nova. Que nós possamos então nos abrir à ação misericordiosa do Senhor, para que assim possamos, como bom samaritano do Evangelho, também agir de misericórdia, de compaixão, para com todos aqueles sofredores que o Senhor então porventura colocar em nosso caminho. Que nós possamos então não fugir da missão como Jonas, mas possamos ir firme, adiante, ser fiel a esse Deus que nos chama. E fiéis a esse propósito, com certeza também poderemos experimentar as maravilhas que Deus então tem reservado para a vida de cada um de nós. Que essa seja então, meus queridos amados irmãos, a nossa postura diante do chamado do Senhor, para que enriquecidos então pela sua palavra e alimentados na Eucaristia, possamos então ser bons samaritanos, como é o Jesus na vida de tantos irmãos, a qual então nos cerca, a qual estão à nossa volta. Que Maria Santíssima interceda junto ao seu Filho Jesus, para que nós possamos então ser fiéis a essa nossa missão, a essa nossa vocação de sermos sal na terra e luz no mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. Muito obrigado a você que nos acompanha cada dia através dos nossos vídeos. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em inscrever-se. Ajude-nos a compartilhar, a divulgar esse canal, para que a palavra de Deus alcance o coração de tantos irmãos que estão no pecado e precisam então deixar-se reorientar pela palavra do Senhor. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, em sua vocação e sua missão, em todas as suas necessidades temporais e atemporais, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e espero por você.